Convido a igreja a abrir as suas Bíblias, Mateus capítulo 7, nós iremos ler do versículo 7 em diante. Eu leio, os irmãos somente acompanhem. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ler comigo, irmãos, o versículo 7 e o versículo 8, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Amém, amados. Nesta manhã nós iremos falar sobre pedir, buscar, bater. Existem alguns versículos na Bíblia que todo cristão deveria memorizar, porque são versículos chaves. São versículos que, quando você vai orar diante de Deus, é muito importante você ter esses versículos em mente. Um segredo muito grande na oração, e hoje é algo que nós vamos falar, é quando você ora a palavra. É quando você usa a palavra na sua oração. Deus, eu estou diante da tua presença, e a tua palavra diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. E diante desta palavra eu venho apresentar a ti a minha petição. Essa é uma oração sábia. Quando você usa a palavra, ou quando você vai orar por um enfermo, Deus, eu estou aqui na tua presença, e a tua palavra diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diante dessa palavra eu quero orar ao Senhor. E existem vários versículos na Bíblia, amados, que são versículos-chave, para que quando você for orar, você use esses versículos para fortalecer a tua oração. E esse é um deles, onde Jesus fala sobre pedir, buscar e bater. No Sermão da Montanha, que é o sermão que nós estamos estudando já faz alguns meses, um dos assuntos centrais do sermão é a oração. Jesus falou várias vezes no Sermão da Montanha sobre oração. Por exemplo, lá atrás ele falou sobre o segredo da oração no secreto, quando ele disse: quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus, e o Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Ele falou sobre oração. Ele também falou na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, uma oração referência para que a gente possa orar. E agora Jesus volta a falar sobre a oração, e ele vai nos mostrar aqui pelo menos 3 princípios que são importantes quando a gente vai orar. Aparentemente parece que é a mesma coisa: pedir, buscar e bater. E o sentido é o mesmo, é sobre a importância de orar e insistir. Mas eu queria ressaltar algumas coisas importantes com os irmãos. Antes da gente entender sobre essas 3 palavras, uma coisa importante é que no texto que nós lemos demonstra a bondade de Deus. O hino que nós cantamos agora há pouco falava sobre a bondade de Deus. Como que o nosso Deus é bom, amados. E como que o nosso Deus é acessível. Porque o Senhor Jesus fala que a qualquer momento que você se colocar diante dEle, Ele vai te ouvir. Assim como o pai ouve um filho em suas necessidades básicas. Quando o filho está com fome, não existe nenhum pai ou nenhuma mãe em sã consciência que vai deixar o filho com fome. Então, se seu filho está com fome, você vai dar pão, você vai dar leite. Se necessário, você vai tirar do seu prato, você vai dar para o seu filho. E Jesus, ele vai dar essa referência, que o nosso Deus,
o nível de atenção que Ele dá para nós, o nível de amor, de cuidado, é semelhante ao amor e ao cuidado que um pai tem para com o seu filho. Lá no Antigo Testamento ele vai falar de uma mãe para com o seu filho. Então, Deus é um Deus acessível. A qualquer momento que você se colocar diante de Deus, não importa se é dentro da igreja, no seu carro, na sua casa, na rua, a qualquer momento que eu elevar o meu pensamento aos céus e falar com Deus, Ele está atento para me ouvir. É interessante que essa acessibilidade nós não temos com qualquer pessoa. Se você for, por exemplo, tentar falar com o presidente da república de algum país, não é fácil você falar com ele. Você tem que marcar um horário, e mesmo assim dificilmente você vai conseguir. Se você quiser falar com algum artista famoso, quantas pessoas que vão lá em um show que vai ser à noite e a pessoa dorme a madrugada anterior para ficar pertinho do artista dela, para ter alguma forma de acessar aquele artista, como se ele fosse mudar alguma coisa na vida dela. Essa semana mesmo eu vi um grande evento que vai ter sobre vendas, marketing, e estava lá os ingressos para vender. Tinha o ingresso mais barato, o preço intermediário e o VIP. O VIP era o mais caro. Qual que era a diferença do VIP para os outros? É que o VIP, você ia ter acesso aos palestrantes, você ia poder conversar com eles. E as pessoas pagam, porque as pessoas querem ter acesso a outras pessoas importantes, só para ele tirar uma foto e colocar no Instagram, para dizer, olha, o meu network, como eu sou bem localizado. Mas a verdade é que Deus é a pessoa mais importante do universo, é o ser mais importante, e Ele está acessível para nós. A qualquer momento você pode falar com Deus e Ele está disposto a nos ouvir. E Jesus fala para a gente pedir, buscar e bater. Em primeiro lugar, pedir. Quando o Senhor Jesus fala para nós pedirmos, para você pedir algo para Deus é necessário ter fé. Ninguém pede alguma coisa se não tiver uma fé genuína, amados, uma fé verdadeira. E quando eu falo de fé, eu não estou falando naquela fé, eu creio que existe um Deus, eu creio que tem uma força no universo. Não, mas não é força aqui, irmão. É uma fé verdadeira, é uma fé prática, é uma fé que você fala, eu creio em Deus e a minha vida é dele. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma fé que remove montanhas. Não é apenas uma fé intelectual. Eu olho para o universo e eu sei que existe um Deus. Não, é uma fé genuína que você acredita no único e verdadeiro Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim. Não, escrevi o versículo errado. Não é Romanos 11. Oh Deus, e agora? Me lembra qual que é o versículo. Mas eu vou lembrar, amados. Hebreus, irmãos. Obrigado, Espírito de Deus. O Deus que me lembrou, irmãos, porque a minha memória é ruim, amados. Graças a Deus. Vamos lá, Hebreus. Muito bem. Deus lembrou eu certo, amados. A culpa não é de Deus, não. É minha que escreveu errado aqui. Hebreus 11, versículo 6, amados. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Não, a pessoa ela é uma pessoa boa, ele não crê em Deus, mas eu acho que Deus se agrada dele. Não, não tem como. Sem fé é impossível. Mas essa fé, ela tem essas duas características. Primeiro, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Tem que crer que Deus existe. Mas tem um segundo passo, que é crer que Ele é galardoador. Galardão é um presente. Galardão é uma recompensa. Presta atenção, amado. Eu tenho que acreditar que o Deus que nós servimos, além dele ser um Deus bom, que existe, que mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, além de tudo isso, Ele também é um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar a vida daqueles que o servem. Ele é galardoador. Eu tenho que acreditar nisso. Então é por isso que Jesus fala para nós pedirmos. Porque quando fala de pedir, envolve fé. Irmão, preste muita atenção. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei se é uma porta que está fechada, se é uma situação que saiu do seu controle, se é uma enfermidade,
se é um problema emocional, se é um problema de relacionamento, se é um problema financeiro, não importa qual seja o seu problema, mas eu sei de uma coisa: Deus tem poder de resolver essa situação. Talvez você está enfrentando uma situação que pela tua ótica, pela sua mão, pela sua força, você não está conseguindo resolver. Mas eu quero te dizer, confia em Deus, porque Ele tem poder de mudar essa história. Deus tem poder de mudar a situação. Deus tem poder de fazer o impossível. Às vezes, amado, nós estamos servindo a Deus, a gente canta, a gente vem à igreja, a gente tem uma fé intelectual, eu creio que Deus existe. Mas quantas vezes que quando vem o problema nas nossas vidas, quando surge a dificuldade, a gente se amedronta, a gente se assusta, a gente fica ansioso. E agora, o que eu vou fazer? Muitas vezes não tem o que você fazer, muitas vezes você tem que confiar em Deus e falar: Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma resposta. Jesus disse que aquele que pede, recebe. Eu quero te dizer que se você pedir, se você orar, se você buscar, Deus tem providência, Deus tem provisão para a sua vida. Quantos acreditam nessa palavra? Amém, amados? Primeiro lugar, pedir. Segundo lugar, buscar. Quando fala de pedir, está falando da oração, de falar com Deus, de apresentar diante de Deus a nossa causa, o nosso problema. Mas quando fala de buscar, esse buscar aqui, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ter o sentido de buscar no sentido de você continuar insistindo. Mas o buscar aqui, eu quero trazer o sentido de você fazer aquilo que está a teu alcance. Ou seja, no primeiro momento eu oro, eu falo: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor mude esse quadro, eu preciso de uma providência. Depois de orar, eu também vou buscar. E o que é buscar? Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu pedi e agora eu vou buscar. Eu vou colocar a minha mão em prática. Eu vou me levantar e vou fazer aquilo que eu posso fazer. Se for necessário, eu vou trabalhar mais um pouco. Se for necessário, eu vou estudar mais um pouco. Se for necessário, eu vou conversar com alguém. Se o problema é um problema de saúde, eu vou tentar mudar a minha alimentação, dormir melhor, fazer exercício físico. Ou seja, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque muitas vezes o problema, amados, é que nós até pedimos, mas às vezes nós não fazemos aquilo que nós podemos fazer. E eu quero te dizer que o impossível Deus faz, mas o possível é eu e você que temos que fazer. Aquilo que está a meu alcance, não é Deus que vai fazer. Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Por exemplo, eu escrevi a mensagem, eu escrevi o esboço, mas chegou aqui e escrevi o versículo errado. Aí Deus falou: eu vou te ajudar, e me lembrou do versículo, amados. Mas só me lembrou porque ontem eu fiquei o dia inteiro meditando nessa palavra. Senão eu não sei se teria lembrado. Mas é mais ou menos por aí, amados. Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Vamos comigo, Antigo Testamento, Eclesiastes. Tomara que eu tenha escrito certo dessa vez, mas essa eu escrevi certo, amados. Eclesiastes 9, versículo 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme a tua força. É isso daí, amados. Se está ao meu alcance, se eu posso fazer, eu devo fazer. E quando ele fala aqui, faça conforme as suas forças, aqui ele está falando de uma coisa chamada equilíbrio. Porque quando ele fala, faze conforme as tuas forças, não é para me fazer menos do que eu posso fazer, é conforme as minhas forças. Porque se eu falar que estou fazendo, mas eu estou com preguiça, eu não estou colocando o meu empenho verdadeiro na situação, que eu preciso de uma resposta, não tem como a situação ser mudada. Mas eu também não posso ir para o outro extremo, de querer fazer além do que eu posso. Ou seja, fazer além da minha força, ficar ansioso, ficar inquieto. Não, é conforme a sua força, é conforme você consegue, é até onde vai a sua limitação, é o seu melhor.
Então, se eu preciso de uma resposta de Deus, além de orar, eu preciso me posicionar. As minhas ações devem estar alinhadas com as minhas atitudes. Não adianta eu orar para um sentido, mas a minha atitude vai para outro sentido. E agora eu vou aplicar a palavra. É igual a pessoa que ela fala: eu estou ansiosa, eu estou depressivo, eu estou inquieto, ó Deus, me cura desse problema. Ele está orando para Deus curar ele do problema emocional, mas daí ele vai e fica o dia inteiro no TikTok, meu irmão. Fica o dia inteiro na internet. O problema vai mudar? Sim ou não? Não, porque existem várias evidências, e todo mundo sabe, que você usar a internet em excesso te deixa ansioso, te deixa depressivo, te deixa inquieto. Então não adianta eu ficar orando lá: ai Deus, me cura, eu estou ansioso, eu estou inquieto, eu tenho dificuldade para dormir. Mas ele vai dormir com o celular na mão. Vai na cama, a hora de dormir está a luz apagada e aqui no celular. Aí desliga o celular: ai, o sono foi embora, Deus me dá sono agora. Deus não vai dar sono não, irmão, porque você não fez a sua parte. Eu estou dando um exemplo, mas eu poderia dar vários, de coisas práticas de nossa vida, que às vezes nós oramos para Deus mudar, mas nós não fazemos a nossa parte. Quantas vezes que eu já vi, amados, irmãs que ficavam lá: ai Deus, salva meu esposo, oh meu esposo, Senhor, é uma tribulação, tem misericórdia, muda essa situação. A irmã orava, irmão, orar ela orava, só que na prática ela era uma mulher rixosa, era uma mulher briguenta. Ou às vezes é o homem também, vice-versa. Aqui não estou falando da mulher nem do homem, eu apenas estou dando exemplo, que não adianta eu orar no sentido, mas as minhas atitudes irem para outro sentido. Então, se eu quero uma mudança, a minha oração deve estar alinhada com as minhas atitudes. Então para refletir nessa manhã. Qual é o seu problema? Se é que você tem problema, porque talvez você chegou até aqui e a sua vida está perfeita, glória a Deus, então ore por mim, ore pelos irmãos então. Mas se você tem algum problema, você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Mas a segunda coisa, pare para pensar: o que está ao teu alcance para você fazer? O que é que você pode fazer para mudar essa situação? A Bíblia fala, amados, que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os da luz. Jesus ele contou a parábola do mordomo infiel, que é a parábola mais difícil do Novo Testamento, de um mordomo que ele estava fazendo uma má gestão dos bens do seu senhor. E aí quando o seu patrão descobriu isso, disse para ele: eu vou te mandar embora. E como ele era o mordomo e ele sabia de todos os bens que o seu senhor tinha, ele falou: olha, pega aí a lista de tudo que você estava administrando e traz para mim. E aquele mordomo, que era o mordomo infiel, que era mau, que era negligente, ele pegou aquela lista de débitos que o senhor dele tinha e saiu negociando com os devedores: olha, quanto você deve? Eu devo 100, então coloca aí 50 e paga aqui. O que ele estava fazendo? Como ele sabia que ele ia ser mandado embora, ele começou a fazer o nome dele com os outros homens, para que quando ele fosse mandado embora, ele teria alguma casa para ir, porque ele não queria trabalhar. E essa atitude dele foi louvada, não porque ele estava, a atitude de enganar o senhor dele, mas a atitude dele de usar o que ele tinha à disposição para resolver o seu problema. E aí Jesus falou isso, que muitas vezes os filhos das trevas, os filhos desse mundo, são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, muitas vezes as pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, eles são mais empenhados. Preste atenção aqui, preste muita atenção. Às vezes a pessoa que ela não serve a Deus, amado, ele é mais empenhado em resolver os problemas dele. Porque às vezes nós que servimos a Deus, às vezes nos acomodamos. Entrega na mão de Deus e vai. Amém, entrega na mão de Deus e vai. Mas tem uma coisa: entrega na mão de Deus, confia em Deus, mas aquilo que você pode fazer, faça. Eu não posso me acomodar, eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance. Então reflita nessa manhã, se existe alguma coisa que você possa fazer, se existe alguma atitude que você possa fazer, se existe algo que você possa renunciar, se existe algum comportamento que você possa mudar, para aproximar o seu objetivo, faça. Porque quando você se posiciona, e a sua atitude está alinhada com a sua oração, as portas se abrem.
Moisés estava de frente ao mar. Pela ótica humana, não tinha como Moisés fazer nada. Deus tinha poder de abrir o mar, se ele quisesse. Mas Deus fala para Moisés: pega o teu cajado e toca nas águas. Moisés tocou nas águas. Eu te pergunto, foi o cajado de Moisés que abriu as águas? Não. Deus precisava que Moisés tocasse nas águas? Não. Mas quando Deus fala para ele tocar nas águas, é porque Deus queria ver a fé de Moisés na prática. Deus queria ver Moisés fazer aquilo que estava ao alcance dele. Davi, quando viu o gigante, Deus poderia mandar um raio e cair no Golias e acabar com a história. Mas não, Davi foi lá e escolheu 5 pedras. Quem que escolheu a pedra? Foi Deus? Não, foi Davi. Davi não pegou qualquer pedra, ele escolheu as pedras, porque ele sabia o tipo de pedra certa que era necessário para fazer aquilo. E Davi vai com uma funda. Quem foi que ensinou Davi a usar a funda? Foi um anjo? Não, Davi aprendeu. Com certeza Davi, quando estava lá no deserto, ele ficava treinando com a funda, porque era uma arma, como qualquer outra. E a arma você precisa aprender a usar ela. Então não foi Deus que ensinou Davi a usar a funda, Davi que aprendeu. Davi fez a parte dele e falou: eu vou aprender. Eu sou um pastorzinho de ovelhas. Essa funda aqui para mim não tem muita utilidade, mas um dia eu vou usar ela para alguma coisa. E ele aprendeu a usar a funda. E agora, quando ele chega diante de Golias, aquilo que Davi podia fazer, ele fez. Ele escolheu a pedra, ele aprendeu a usar a funda, ele foi para cima, e Davi agora gira e taca a pedra. E aqui, até aqui, Davi podia fazer. Até lançar a pedra, era Davi que fazia. Mas uma pedra jamais teria uma força suficiente para derrubar o gigante. Então aí que entrou a unção de Deus. A unção de Deus entrou quando Davi tacou aquela pedra, e Deus deu uma força sobrenatural para Davi, de maneira que a pedra bateu na testa do gigante, e ele caiu de cara no chão. Sabe qual é o detalhe dessa história que ninguém geralmente conta? É que quando o gigante caiu, ele não morreu. Ele ficou caído no chão. Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Você percebe, irmão? Que a unção de Deus sobre Davi ajudou ele. A unção de Deus fez a diferença, mas teve também as partes da história que é Davi que teve que fazer. Então nesta manhã, que Deus possa abrir os teus olhos, que em nossa oração nós possamos falar: Deus, me dê uma estratégia. Senhor, abre o meu entendimento, para que eu possa fazer aquilo que está a meu alcance. Porque às vezes, amado, você está orando por algo, e Deus está com as mãos estendidas para abençoar, e Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Talvez Deus está com as mãos estendidas dizendo: eu vou mudar essa história, eu vou mudar esse quadro, mas é necessário que você mude a estratégia. É necessário que você faça algo diferente. Talvez é necessário que você mude o seu comportamento, porque através da sua atitude Deus operará o milagre. Quantos acreditam nisso? Amém, amado? Buscar tem a ver com fazer aquilo que está em nosso alcance. E para finalizar, ele fala de bater. E bater tem a ver com insistência. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que precisavam de um milagre da parte de Deus. Mas para que eles alcançassem esse milagre, eles tiveram que insistir. Eles tiveram que perseverar. Eles tiveram que passar pelo teste do tempo. E quantas vezes que nós desistimos, quantas vezes que nós paramos à beira do caminho. Quando eu olho para a história de Abraão, Deus disse que Abraão seria pai, e Abraão teve que esperar anos para que a promessa se cumprisse. Isaac esperou anos, Jacó esperou anos, José esperou vários anos, e muitos outros homens e mulheres de Deus tiveram que esperar e tiveram que insistir. A Bíblia diz que Abraão orou insistentemente ao Senhor. Ele insistiu. Se nós queremos experimentar, nós precisamos insistir. Eu quero ler com os irmãos Lucas 18. Lucas 18, amados, versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será, irmãos, que Jesus, quando Ele voltar, vai ter fé na terra? O que nós vemos é que cada vez está diminuindo mais. As pessoas estão esfriando cada vez mais. Mas Jesus contou a parábola da mulher, da viúva, que ela foi até o juiz e o juiz era injusto. Ele não temia Deus. E ela apresentou a causa dela e ele desprezou ela. Mas ela insistiu tanto, ela incomodou ele tanto, ela pediu tanto, que ele falou: olha, eu vou fazer isso por ela, não porque eu seja justo, não porque eu tema Deus, mas só para ela parar de me incomodar. E ele atendeu a sua petição. E aí Jesus fala: quanto mais Deus, que é bom, que é justo, que nos ama, que é o nosso Pai, você acha que Deus não vai responder a sua petição? Você acha que se você insistir, Deus não vai enviar a resposta? Sim, Ele vai enviar a resposta, Ele vai enviar o milagre, a providência, mas nós não podemos desfalecer, nós não podemos parar de insistir, nós temos que continuar, porque a provisão de Deus virá. Preste atenção, Deus sempre terá uma resposta para a sua vida. Quando você se apresenta diante de Deus, fazendo o que Jesus disse: pedi, buscai, batei. Quando eu me apresento diante de Deus, pedindo: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta. Quando eu busco, fazendo aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer, aquilo que está na minha mão, eu faço aquilo que está ao meu alcance. E quando eu bato, insistindo, quando eu sigo esses 3 passos, quando eu persevero orando e fazendo aquilo que está ao meu alcance, pode ter certeza, Deus terá uma resposta para a sua vida. Só que tem um porém: a resposta nem sempre será aquela que você quer, a resposta nem sempre será aquela que eu estou buscando. A resposta virá, mas a resposta virá conforme a vontade de Deus. E às vezes ela será um sim, mas às vezes será um não. Então, se eu estou orando diante de Deus, além de pedir, de buscar, de insistir, eu tenho que me submeter à vontade dEle. Porque quando Deus faz aquilo que eu quero, eu fico feliz, ótimo. Mas quando a resposta não vem, eu tenho que continuar sendo grato a Deus, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nossas vidas. Mas o segredo é: não para de orar, não para de insistir, não pare de fazer aquilo que está ao teu alcance, porque o milagre virá. E eu quero concluir dizendo para os irmãos: tenha o hábito, amado, preste muita atenção, esse é um hábito saudável, é o hábito mais saudável que você pode ter na sua vida. Hoje as pessoas estão bem interessadas na questão da saúde, alimentação, exercício físico, isso é bom. Mas o hábito mais saudável que existe é você orar todos os dias pela manhã. Se você quer acrescentar um hábito saudável na sua vida, é esse hábito. Você pode orar à tarde, você pode orar à noite, mas cultive o hábito de orar pela manhã. Ah, Andrés, mas quando eu levanto eu estou com uma soneira, eu tenho uma preguiça. Irmão, levanta, lava o rosto, escova o dente, arruma a sua cama, abre a janela do teu quarto, dobra o teu joelho e fale com Deus. Ainda que seja 5 minutos, mas fale com Deus.
Deus, eu me coloco diante da tua presença, Senhor, abençoe este dia, abençoe o meu trabalho. Irmão, todos os dias eu falo com Deus, pela manhã, eu trabalho com vendas, eu falo, Senhor, abençoe as vendas hoje, abençoe os meus alunos, abençoe o meu trabalho, abençoe a igreja. Às vezes, amado, não é uma oração muito longa, mas é uma oração com fé, uma oração sincera. Deus está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Cultive esse hábito, irmãos, de orar, de falar com Deus. Isso não é religiosidade, isso é saudável. Fale com Deus, cultive esse hábito. Eu já tive experiências maravilhosas, irmãos, de orar pela manhã e a resposta chega antes do almoço. É óbvio que nem sempre isso acontece, às vezes a resposta demora para vir, e às vezes a resposta não é aquilo que nós queremos, mas a resposta sempre vem. Ora com fé, não duvide. Nós não podemos duvidar. Eu quero ler com os irmãos o versículo para finalizar. Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Eu quero concluir dizendo isso. Não permita que a dúvida entre no seu coração. A dúvida é inimiga da fé. Se a dúvida entra, a fé não pode ficar. A fé é a ausência da dúvida. A nossa fé não está baseada em coisas sólidas. A fé é justamente crer naquilo que é impossível. É trazer à existência aquilo que não existe. E esse nível de fé, preste muita atenção, ela não é alcançada pelo mérito próprio. É impossível para um ser humano ter uma fé inabalável. Ninguém consegue. A única forma de você ter uma fé inabalável é se o Espírito de Deus fortalecer a sua vida. É o Espírito de Deus que produz em nós essa fé genuína. E é por isso que nós temos que orar: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, que toda dúvida saia do meu coração e que eu possa acreditar que essa situação vai mudar. Uma fé verdadeira. Essa fé que nós temos que ter, amados. Então que nesta manhã você guarde essa palavra no seu coração. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então peça, busca, bata, insista, continua crendo, porque Deus vai mudar essa história.